Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. They pushed a little girl through. She'll never forget the child. She's a cute little thing. Faziam passar uma garotinha ali. Eu nunca me esquecerei da criança. Ela era uma coisinha linda. Little blonde-headed girl, one tooth out in front, and had new little manicure in her hair. Ela era uma pequena menininha loira, sem um dentinho na frente, e tinha uma manicure nova em seu cabelo. What you call them things that women put in her hair? They pushed her. She has braces down over her little waist here. Ou seja, como se chamam essas coisas que as mulheres colocam em seu cabelo. Eles a faziam. Ela estava usando braçadeiras até sua pequena cintura aqui. And they pushed her through the line, and I laid hands on her. She'd get off the platform, and they'd push her back in the line. E eles a faziam passar na fila, e eu impunha as mãos nela. Ela saía da plataforma e a faziam voltar na fila. Wow, the poor little thing. And she kept coming through. Ora, aquela pobrezinha. E ela continuava passando. And then someone bring her through and lay hands on her. And while she passed through again, she looked up, kind of hit one of those little bitty grins, you know, on that tooth out. E então alguém a trazia para passar e impunham as mãos nela. E quando ela passou novamente, ela olhou para cima, como um daqueles sorrisinhos largos, você sabe, e sem aquele dente. And something had said, stop the child. E algo simplesmente disse, pare a criança. I said, honey, I think she didn't have faith to be healed at that time. Eu disse, querida, eu vi que ela não tinha fé para ser curada naquele momento. But, see, that's what the gift is for. Mas veja, é para isto que é o dom. Here on the platform, you notice how sometimes you have to work. Aqui na plataforma você observa como ele, às vezes, você tem que fazer funcionar. The people say, oh, I believe, Brother Branham, but here they are down here, here's where they ought to be up here. O povo diz, eu creio, irmão Branham, mas aqui estão eles, aqui embaixo, e é aqui onde eles deviam estar, aqui em cima. Well, then those things of telling their diseases and the secrets of their heart, the faith rises up, and I get the person to believe me. Bem, então essas coisas de declarar as enfermidades deles e o segredo dos corações deles, a fé cresce até eu fazer com que a pessoa creia em mim. That's what he said. If you get the people to believe you, then be sincere when you pray. No demon can hold over there then. Foi isto que ele disse. Se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em você, então ser sincero quando orar, nenhum demônio pode se manter ali então. He has to know the master. Ele tem que conhecer o mestre. Then, and I know he told me that. Então, e eu sei que ele me disse aquilo. And when I can get that patient up to a place so their faith comes to this, that's what gives me a perfect faith. E quando posso fazer com que aquele paciente chegue ao ponto que sua fé chega a isto, isso é o que me dá uma fé perfeita. I've never seen it fail. And it never will fail.
It can fail. Eu nunca vi isto falhar. E nunca falhará. Não pode falhar. And then when the girl, they pushed you through, I said, honey, you stand right behind me. E então, quando a garotinha, eles a faziam passar ali, eu disse, querida, fique bem atrás de mim. And she stood back there, just holding her, she held on to my coattail. E ela ficou ali atrás, apenas se segurando. Ela segurava na extremidade do meu paletó. I said, you pray, honey. And she'd have her little head down praying. Eu disse, ore, querida. E ela ficava com a cabecinha inclinada, orando. And Brother Bosworth is sitting, taking all of this in. Still just a little bit skeptic. E o irmão Bosworth estava sentado, vendo tudo isto. Continuava um pouquinho séptico. He's watching because he got there just to watch the last of the meeting going through. E ele estava observando, porque ele estava ali apenas observando o final da reunião se desenrolando. And she was, just the last night, I believe it was. E ela estava, foi a última noite, eu creio que foi. And she was holding my coat, and I just kept on praying, and I forgot about the child. E ela estava segurando em meu paletó, e eu apenas continuei orando. Eu tinha me esquecido da criança. I turned around again, I said, honey, keep praying, like that. Eu virei novamente e eu disse, querida, continue orando, assim. And after a while, I began to feel that faith begin to set in like a heartbeat. E após algum tempo eu comecei a sentir que aquela fé começou a manifestar-se como uma batida de coração. Pam, pam, pam. And when it began to go like that, I turned around to her. I said, now, sweetheart, and I laid my hands up on her and asked the Lord Jesus. E quando começou a fazer assim, eu virei para ela e eu disse, agora, queridinha, e eu coloquei minhas mãos sobre ela e pedi ao Senhor Jesus. I said to the mother, I said, now take the braces off her. Eu disse à mãe, eu disse, agora, tire as braçadeiras dela. She said, but Brother Branham, I say she's... Ela disse, mas irmão Branham, vou lhe dizer, ela... I said, don't you doubt that, lady. You do what you're told to do. Eu disse, não duvide disso, senhora. Faça o que lhe foi dito para fazer. She walked over there and took the braces off the child. Ela foi até ali e tirou as braçadeiras da criança. Here she come back down and holding those great big braces through those people like that, perfectly normal, just as normal as she could be. Those little legs. Ali desceu ela, segurando aquelas grandes braçadeiras para o povo assim, perfeitamente normal. Apenas tão normal quanto ela podia estar, aquelas perninhas. Is that right, Dr. Bosworth? É isto certo, Dr. Bosworth? And went on with the meeting just a few moments. I kept, twice the distance, or maybe better, of this building under the great circus tent where the people were standing plumb back out into the highways. There at the Princess Gardens. E seguimos em frente com a reunião. Em alguns momentos eu fiquei, 2 vezes a distância, ou talvez mais, deste edifício, sob uma grande tenda, como de circo, onde o povo estava de pé, para fora até nas estradas, lá no Princess Gardens. Then on back, I felt something set in, begin to, again. I knew it was the faith. I couldn't tell just where it was coming from. Então, de volta, eu senti algo se manifestar, começou novamente a fazer... Eu sabia que era a fé. Não dava para eu distinguir exatamente de onde ela estava vindo. I kept turning, looking, but the people passing so fast, and I'm crying, trying to touch you and things. Eu continuei a virar, a olhar, porém o povo passava tão rápido, e com eles chorando, tentando tocar você e coisas tais. After a while, I spotted it way back towards the back, a fellow with a white shirt on. Após algum tempo, localizei aquilo bem na direção de trás, um companheiro de camisa branca. I waited to find out what kind of a spirit had him bound. Eu esperei para descobrir que tipo de espírito o havia amarrado. The man was crippled. O homem era aleijado. He'd fallen off of a horse a few years before as a merchant in Miami. Ele havia caído de um cavalo poucos anos antes daquilo. Era um comerciante em Miami. His hand was crippled up his arm, like that. Sua mão estava aleijada e seu braço assim. He came down as a critic to criticize the meeting. Ele veio como crítico para criticar a reunião. And then he began to get faith. E então ele começou a ter fé. I stopped and I said, sir, you
Eu parei e disse, o senhor aí atrás, o quarto da fileira, indo nesta direção, de camisa branca, fique de pé. Jesus Cristo o curou. E quando ele se levantou, suas mãos se levantaram. Sua pequena esposa pintada, você acharia que ela fosse uma santa roladora, como o irmãozinho disse esta manhã em seu programa radiofônico, ao ouvi-la gritar. Ali estava ele, perfeitamente liberto. O irmão Bosworth investigou o caso, então ele veio a mim. Ele perguntou ao homem tudo a respeito. E quando ele veio a encontrar isto desta forma, ele me perguntou, como o senhor sabia que aquele era o homem? Eu disse, Senhor, eu comecei a ficar fraco. Eu sabia que isso estava vindo de alguma parte. E ele disse, foi ao microfone, ele disse, isso prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso prova. Disse, agora o dom que estava em Jesus Cristo seria como todo este oceano aqui, batendo contra a costa. O dom em nosso irmão seria como uma colher cheia de água tirada dele. Mas a mesma química que estivesse na colher cheia de água, o mesmo tipo de química é que está no oceano inteiro. Isso é certo. Eu podia me sentir enfraquecendo mais, e ali estava o homem perfeitamente libertado. Agora, isto aconteceu centenas de vezes. E há pessoas neste edifício, eu creio, que estiveram em outras reuniões para testemunhar. Eu tenho amigos aqui que já estiveram em outras reuniões, que poderiam testemunhar e dizer que esta é a verdade. Levantem suas mãos se vocês estão aqui. Agora você pode ver, a Bíblia diz, por boca de 2 ou mais testemunhas. Agora, quando vocês podem ter a mesma coisa aqui em Louisville. Não há necessidade alguma de alguém sair daqui sem ser perfeitamente libertado. Eu posso não ter o tempo para todos na plataforma, mas cada um pode ser beneficiado com isto. Se Deus pode provar a si mesmo aqui ser Deus, e o que foi confirmado que o que eu disse é a verdade, então creia em Deus. Então haja com sua fé e coloque sua fé em ação viva, e Deus operará em você aí mesmo e deixará você bom. Hot Springs, agora, eu creio que foi em Little Rock. Certa noite, encheu tanto de ambulâncias que bloqueavam até os carros da rua. Tiveram que trazer a polícia até ali para fazê-lo sair da esquina, bem abaixo do castelo em Little Rock, Arkansas. O reverendo Sr. Brown era um dos pastores ali.
Se você deseja obter esse testemunho, escreva ao reverendo G. H. Brown, Rua Victory 505, Little Rock, Arkansas. Listen to this talk about demon power. E ouça isto. Fala-se de poder do demônio. That's about my fourth or fifth meeting. Long about 11 o'clock, my hand had got so numb. E apenas aquela foi mais ou menos a minha quarta ou quinta reunião, cerca das 11 horas. Minha mão estava muito dormente. Sometimes when I go home, my hand is so numb, plumb, I have to run hot water on it for your half hour to get feelings back to it again. From the physical. Às vezes, quando vou para casa, minha mão está tão dormente inteiramente até eu ter que deixar escorrer água quente nela por aproximadamente meia hora para começar a senti-la novamente, do físico. There's a watch. I take over human's hands with that on there, stop that watch dead still. Se tem um relógio, eu seguro na mão das pessoas, com esse aí em cima, faz o relógio parar de funcionar de uma vez. I've got a Longines watch now, just come from the factory. Eu tenho um relógio Longines, agora, acabou de chegar da fábrica. I took a hold of it. What physical reaction or what mechanical thing does it, I do not know. Eu o toquei, que reação física ou o que acontece com a mecânica eu não sei. But Mr. Brown said, come down into the basement, Brother Branham, of the auditorium. He said, I've got a case down here that you've never seen anything like it. Mas o Sr. Brown disse, desça até o porão, irmão Branham, do auditório. Ele disse, eu tenho um caso aqui embaixo que o senhor nunca viu nada assim. Well, I went down, I was resting. Bem, eu desci enquanto eu estava descansando. I've seen some horrible sights, but I've never seen anything quite like that. Eu já vi algumas coisas horríveis, mas eu nunca vi nada justamente assim. I went into institutions where young ladies use the bedpan smeared on their face insane. Eu já fui em instituições onde jovens mulheres que usaram urinóis, sujando suas faces, doentes mentais. Seen some horrible things, but never nothing like this. Já vi coisas horríveis, mas nunca nada assim. Lying on the floor was a woman about 30 years old, 35, strong-looking woman. And her legs were sticking right up like this, and they were bleeding. Deitada no chão havia uma mulher com cerca de 30 anos de idade, 35, uma mulher de aparência forte, e suas pernas estavam esticadas bem para cima, assim, e estavam sangrando. There was a man sitting on the steps, just a good old Arkansas brother with a pair of overalls on, a blue shirt. Havia um homem de pé nas escadas, apenas um bom irmão de Arkansas, de macacão e camiseta azul. Friends, I'll say sometimes the best of hearts beat under that. That's right. That's true, I believe. E amigos, vou contar, às vezes os melhores corações batem sob aquilo. Isso é certo, isso é verdade, eu creio. I don't like any put on. I like real old-fashioned men and women. That's right. God saved, twice born. Eu não gosto de nada fingido. Eu gosto de verdadeiros e antiquados homens e mulheres. Isso é certo. Salvos por Deus, nascidos duas vezes. And he was standing there in his old faded-out looking clothes on. E ele estava ali de pé com suas velhas roupas de aparência desbotada. I said, walked down, I said, how do you do? Eu desci. Eu disse, como vai? He said, good evening, are you Brother Branham? I said, yes, sir. E ele disse, boa noite, o senhor é o irmão Branham? Eu disse, sim, senhor. He said, I thought you was. Disse, eu pensei que o senhor fosse. The PA system was taking it down in there also. O sistema PA estava ali embaixo também. Had a bunch of insane on one side, but they couldn't keep this woman with no one. Eles tinham um grupo de loucos de um lado, mas eles não podiam deixar esta mulher com ninguém. Taking about 8 or 10 men to bring her in. Foi necessário 8 ou 10 homens para trazê-la até ali. They couldn't bring her in an ambulance. They wouldn't put her in an ambulance. Eles não puderam trazê-la em uma ambulância. They sent someone up there in a car, and she kicked all the glasses out of the car, and that man trying to hold her in the car. Eles não queriam colocá-la em uma ambulância e eles enviaram alguém ali em um carro e ela quebrou todos os vidros do carro a chutes e aqueles homens tentando segurá-la no carro. There she was laying on her back.
E ali estava ela deitada de costas. O médico lhe havia dado algumas injeções. Sua mudança prematura de vida lhe havia deixado assim. E ali estava ela deitada de costas. E eu disse, bem, eu irei e verei se sinto alguma vibração. Ele disse, irmão Branham, não vale. Disse, ela mata o senhor. Eu disse, penso que não, simplesmente assim. E eu fui, ela estava deitada ali olhando para mim como que piscando seus olhos, fitando. E eu disse, boa noite. Ela não disse uma palavra. Eu segurei em sua mão e eu disse, boa noite. Disse, ela não sabe nem seu próprio nome, irmão Branham. Ela não sabe faz 2 anos. E eu segurei em sua mão e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com as 2 mãos assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé e pegou bem de travessado no peito. Ela simplesmente me puxou até embaixo. Com um puxão me afastei dela. E então, quando corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus 2 membros levantados para o ar assim, veio atrás de mim de costas como uma cobra. Podia-se ouvi-la rastejando assim no chão. Agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Ela veio a mim de costas como uma serpente, e ela chegou ali e se chocou contra o chão assim. Ela virou-se e colocou seus grandes membros fortes contra, chutou assim. Havia um banco que estava ali, ela bateu nele com sua cabeça, o sangue fluiu do lado da sua cabeça. E arrancou um pedaço dele, e ela o agarrou em sua mão, o jogou em seu marido e atingiu a parede. E o reboque caiu da parede onde ela atingiu com uma terrível maníaca, 20 vezes sua força, provavelmente. E ali, aquela grande, de todos os modos, ela era mulher de tamanho razoável, forte. E então ela começou a fazer um barulho muito estranho, assim. E desse jeito. Eu olhei para ela e pensei, ora, eu nunca vi nada. Deus tenha misericórdia de um pobre ser humano amarrado assim. E o homem começou a chorar. Ele se aproximou e colocou suas mãos ao redor, seus braços ao meu redor. Disse, irmão Branham, quer dizer que não há nenhuma vibração? Disse, e eu não sei o que vou fazer.
Ele simplesmente começou a chorar. He said, she's got 5 little children at home. And said, she's been a good woman. Ele disse, ela tem 5 criancinhas em casa. Ele disse, ela tem sido uma boa mulher. Said she harrowed these old clods and helped me to raise cotton crops. Disse, ela rastelou esta velha terra e me ajudou na plantação de algodão. And said when she taken sick, said I've done everything that I could do. I sold my farm. E disse, quando ela ficou doente, disse, eu fiz tudo o que pude fazer. Eu vendi minha fazenda. And said, in order to get here, Brother Branham, I had one thing left, a pair of mules, and I stole them to get the Brother Bringer 200 miles to bring her down here. E disse, para trazê-la até aqui, irmão Branham, eu só tinha uma coisa que restava, 2 mulas. E eu as vendi para que o irmão a trouxesse 200 milhas para trazê-la até aqui. Now she's kicked the glasses out of the car. That's why her limbs are bleeding. Said she hasn't been off her back for 2 years and don't even know her own name. E agora ela quebrou os vidros do carro a chutes. É por isso que seus membros estão sangrando. Disse, ela está de costas faz 2 anos e nem mesmo sabe seu próprio nome. I said, well, brother, sure God's the healer. Eu disse, bem, irmão, com certeza Deus pode curá-la. And about that time she turned around. She said, William Branham, you have nothing to do with me. I brought her here. E mais ou menos neste momento ela virou. Ela disse, William Branham, você não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui. He said, well, Ele disse, ora, I said, that's not her. That devil speaking out of her. eu disse, esse não é ela. Esse é aquele demônio falando através dela. That's right. They recognize. They know. Isso é certo. Eles reconheceram. Eles conhecem. He said, well, Brother Branham, that's the first word she's spoken in 2 years. Ele disse, ora, irmão Branham, essa é a primeira palavra que ela fala em 2 anos. I said, the devil's just using her lips. It's like it was in the case of Legion. Eu disse, o diabo está simplesmente usando os seus lábios, exatamente como aquele no caso da legião. She come crawling over that way to me and said, you ain't got nothing to do with me. Crawling like that. Ela veio rastejando assim até chegar a mim e disse, você não tem nada a ver comigo. Rastejando assim. I said, brother, do you believe the story that you hear me tell about the coming of that angel? Eu disse, irmão, o senhor crê na história que me ouviu contar sobre a vinda daquele anjo? He said, with all my heart, he said as he threw his arms around her. Ele disse, com todo o meu coração, ele disse, enquanto colocava seus braços ao meu redor. I walked to the corner step and I prayed with all my heart to the Lord Jesus. Eu fui até o degrau do canto. Eu orei com todo o meu coração ao Senhor Jesus. I said, God, look at that poor woman. 5 little innocent children at home. No mother, 1 suckling baby. I said, what can happen? Oh, God, have mercy. Eu disse, Deus, vê esta pobre mulher, 5 pequenas crianças inocentes em casa, sem mãe, e um bebê amamentando. Eu disse, o que pode acontecer? Ó Deus, tem misericórdia. The Spirit of the Lord came and I asked the devil to leave the woman. E o Espírito do Senhor desceu, e eu pedi ao diabo para deixar a mulher. Turned back around and I said, now do you believe it? Voltei e disse, agora o Senhor crê nisto? He said, with all my heart. What shall I do with her, Brother Branham? Ele disse, com todo o meu coração. O que devo fazer com ela, irmão Branham? I said, take her back. Take her right on back to the sanatorium. Eu disse, leve-a de volta. Leve-a diretamente de volta ao sanatório. I said, if you don't doubt one thing that I told you, watch what happens. Eu disse, se o senhor não duvidar de nenhuma só coisa que eu lhe disse, observe o que acontecerá. 2 months after then, I was at Jonesboro, Arkansas. There were many things that being happened. 2 meses depois daquilo, eu estava em Jonesboro, Arkansas, ali onde muitas coisas estavam acontecendo. Some 28,000 people gathered into the city. Umas 28 mil pessoas haviam se ajuntado na cidade. And I was speaking, and I seen pressing or waving her hands at me some woman. E eu estava falando e eu vi empurrando ou fazendo sinal com as mãos para mim certa mulher. She said, don't you recognize me, Brother Branham? Ela disse, o senhor não me reconhece, irmão Branham? I said, no, ma'am.
Eu disse, não, senhora. Just setting out like that, and everyone Ela se encontrava assim e todos... said, "You all of you, excuse me." She said, "I just wanted to see you." Disse, todos vocês me desculpem. Ela disse, eu apenas queria vê-lo. And I seen somebody laughing. There is her husband. E eu vi alguém sorrindo, era seu esposo. There she was sitting there just as normal and in her right mind with her 5 little children, just as perfect as she could be. E ali ela se encontrava completamente normal e com sua mente sã, com seus 5 filhinhos simplesmente tão perfeita o quanto podia. They take her back. She never kicked the car one time going back. Eles a tinham levado de volta, ela não chutou o carro nenhuma vez na volta. They put her back in the padded cell. The second morning they went in to feed her and she was setting up. Eles a colocaram de volta em uma cela acolchoada. Na segunda manhã, eles entraram para alimentá-la e ela estava sentada. And on the third or fourth morning, they dismissed her as a well person and sent her home to her children. E na terceira ou quarta manhã, eles a dispensaram como uma pessoa sã e a enviaram para casa para seus filhos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Look, friends, demons recognize God's power. Sometimes before ministers do, and Christians. Veja, amigo, os demônios reconhecem o poder de Deus, algumas vezes antes que ministros reconheçam, e cristãos. Did you know that? Você sabia disto? Many times read the Bible. Muitas vezes, leia a Bíblia. When the priest said it, oh, he's Beelzebub. Quando o sacerdote disse isto, ele é Belzebu. The devil said, we know who you are, the Son of God, the Holy One of Israel. Is that right? O diabo disse, nós sabemos quem és tu, o Filho de Deus, o Santo de Israel. Isso é certo? Remember when Paul and Silas, when the ministers said they were imposters? Vocês recordam quando Paulo e Silas, quando os ministros disseram que eles eram impostores? Then the little fortune teller said they were men of God who had the way of life. Aquela adivinhazinha disse que eles eram homens de Deus, que tinham o caminho da vida. If I'm not mistaken, Reverend Hooper from Phoenix, Arizona, sitting in the back of the building, he can verify that statement. Se não estou enganado, o reverendo Hooper, de Phoenix, Arizona, assentado atrás no edifício, ele pôde verificar aquela afirmação. Was you there that night, Reverend Hooper? O senhor não estava ali naquela noite, reverendo Hooper? There's a man there who was right there when it taken place. Aí está um homem que estava ali quando isso aconteceu. Right to the Reverend G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas, and ask him for the testimony. Escreva ao reverendo G.H. Brown, Rua Victory, 505, Little Rock, Arkansas, e peça-lhe o testemunho. In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful
there's a land that is. Just worship Him. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by we shall be on